Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Levítico 19 e 20. Então Deus falou a Moisés e ordenou-lhe: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhes dirás: Sede santos, porque eu, Yahvé vosso Deus, o Senhor, sou santo. Cada um de vós respeitará sua mãe e seu pai. Guardai os meus sábados. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé vosso Deus. Quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Yahvé, oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Dele se comerá no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se alguma parte dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou o elemento santo do Senhor. Por esse motivo, será eliminado do meio do povo de Israel. Quando fizerdes a colheita do trigo da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passar 2 vezes pela vinha, nem recolhereis os frutos caídos sobre a terra do teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com seu próximo. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome de Deus. Eu sou Yahvé. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Não cometerás injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar por preferência pelo que tem poder, segundo a justiça julgarás o teu próximo. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Guardareis os meus estatutos. Não colocareis 2 animais de espécies diferentes para cruzarem entre si, também não semearás no teu campo 2 espécies diferentes de sementes e não usarás veste de 2 espécies de tecido. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher que já foi prometida para concubina de outro homem, contudo ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, tanto esse homem quanto a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não havia sido declarada livre. Nesse caso, para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda do encontro. Será um carneiro de reparação. Com esse carneiro de reparação o sacerdote fará sobre o homem o rito de expiação diante de Yahvé, pelo pecado cometido, e o pecado que cometeu lhe será anulado. Quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerareis seus frutos como se fossem incircuncisos, impuros. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido e, portanto, não se comerá deles. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados em uma festa de louvor a Yahvé. No 5º ano podereis comer de todos os seus frutos e recolher para vós mesmos seu produto. Assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações nem feitiçarias. Não cortareis vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém, também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Não profanes tua própria filha, entregando-a para servir de prostituta nos templos pagãos, para que toda a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus sábados, reverenciareis meu santuário. Eu sou Yahvé. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos.
Honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus. Eu sou Yahvé. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestareis. O forasteiro que mora convosco será para vós como um compatriota, e vós o amareis como a vós mesmos, pois fostes igualmente estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Eterno, Yahvé vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Usareis balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou Yahvé, o Eterno e vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis e praticai-os. Eu sou Yahvé. Disse o Senhor a Moisés: dirás aos filhos de Israel: todo israelita, ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse ser humano e o exterminarei do meio do seu povo, pois havendo entregue um de seus filhos a Moloque, contaminou meu santuário e profanou meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem seu exemplo e adorarem o deus Moloque. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Obedecereis a meus decretos e os praticareis, pois eu sou, o Eterno, vosso santificador. Portanto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá morrer. Visto que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seu sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer, seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis também o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer, para se unir sexualmente a ele, será também morta, assim como o animal. Deverão morrer, e seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela e ela vir a dele, comete ignomínia. Serão exterminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras e descobrir sua nudez, põe a descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue, serão ambos exterminados do meio do meu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe nem a nudez da irmã de teu pai. Assim terão posto a descoberto sua própria carne, e levarão o peso da sua falta. O homem que se deitar com a mulher de seu tio paterno descobriu a nudez deste. Levarão ambos o peso da sua falta e morrerão sem filhos. O homem que toma por esposa a mulher de seu irmão comete uma torpeza, pois descobriu a nudez de seu irmão, morrerão sem filhos. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas leis e os colocareis em prática, assim não vos vomitará a terra a qual vos conduzo para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso de diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra minha vontade e por isso, me aborreci totalmente delas. Da mesma forma vos tenho dito, tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu Yahvé, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura.
Não vos torneis vós mesmos imundos por meio de animais, aves ou qualquer criatura que se move rastejando sobre a terra, os quais separei de vós por serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Iave, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. O homem ou a mulher que, entre vós, invocarem os espíritos dos mortos, forem médiuns, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e seu sangue cairá sobre eles. Marcos 8 versículos 22 a 38. E, chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. E indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza, e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Pedro confessa Jesus como Messias. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que és João Batista, outros, Elias. E ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E, asseverando Pedro, declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Jesus anuncia sua paixão. Então, passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado, para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estais pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos, e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho salva-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Salmos 42. Ao regente do coro. Um poema dos filhos de Corá. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso em ti fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção, sob a opressão dos meus inimigos?
Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Provérbios 10 versículo 17. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros.